Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de técnicas de feixes iônicos para caracterização de materiais. Hoje é a aula de discussão a respeito da videoaula número 7, PIXI e PIG. Lembrando que nessa nossa configuração do curso aqui, o PIXI está mais para o final do curso, mas o número da aula persiste conforme o cronograma original. Para começar a discussão, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum... No início da aula, quando você fala que, por exemplo, abre uma vacância no, no átomo e pode acontecer de um elétron cair, né, o seu nível para essa vacância, e até onde eu sabia, ele só existia a emissão de fótons, né? Você falou que também esse elétron pode emitir um elétron, é isso? Pode ocorrer a emissão do elétron OG com a energia do fóton original, né, que é o da fóton que seria emitido. Você pode, eventualmente, pensar que é o fóton que deveria estar saindo, mas antes dele sair, ele colide com o elétron da própria eletrosfera. Você pode pensar, ter uma figura mental desse jeito. Ia sair um fóton, mas ele colidiu antes. Pode, sei lá. Mas literalmente é que eu não sei como funciona nesse nível, né? Eu nunca tive um curso. Então, mas literalmente emite um elétron, o elétron emite um elétron? Não é um elétron, ele emite um elétron. Completar aquela vacância e emitir um elétron. Como eu falei, você pode imaginar que um elétron transicionou para aquela vacância, emitiu um fóton e na saída ele colide com um elétron mais externo. E aí esse elétron mais externo é arrancado. Ah, tá. Entendeu? É o Sim, sim. elétron OG. Do mesmo jeito que a gente mede o fóton, mede a energia do fóton para caracterizar esse elemento específico, a gente poderia medir o elétron, ver a energia característica desse elétron para determinar qual é o elemento também. Chama espectroscopia de elétron OG. Uhum. Ah, tá, ok. Agora faz sentido pra mim. Tá? Entendi. Então não é que o elétron emite um elétron, a gente tem essa a gente transfere essa coisa de que em outras áreas da física a gente cria partículas, né? Mas nesse caso Uhum. aqui é um fóton que na saída ele colidiu com um elétron menos energético e acabou arrancando ele. Ah, tá. Ok. Agora fez bastante sentido. Tá? Mas E esse existe processo uma probabilidade bem definida de que isso aconteça, tá certo? Tem a probabilidade de emissão do fóton, a probabilidade de emissão do elétron OG. mas é um processo bem mais raro do que a simples emissão de um raio-x ou gama, né? É um processo com uma probabilidade menor, mas ele não é que seja raro, né? É Ah, tá. menos frequente, mas ele acontece. Uhum. Entendi. Se você for ver, por exemplo, tem a, o radiative rate, né, que é o que você pega, calcula a probabilidade de ionização, aí você multiplica a probabilidade de ionização pelo radiative rate, que é a probabilidade de emissão de um fóton. O complementar do radiative rate para completar 100% de probabilidade é a emissão de, de elétron hidrogênio. Você veja que tem uma questão interessante aqui, que é essa relação entre o PIXI, o XRF, o IDS, com a lei de Mosley, né? Não sei se vocês atentaram para isso, né? Mas é o princípio lá da mecânica quântica, com a lei de Mosley, aparecendo aqui, né? Acho que lá na aula do átomo eu fiz esse comentário. E eu gosto dessa figura aqui, porque essa figura aqui ela está mostrando. Cadê ela? Está aqui no cursor. Ela está mostrando aqui no eixo X seria o eixo da energia do fóton, né? E no eixo Y estaria apontando para baixo, mas está aumentando o número atômico, né? Então veja que essa aqui é a emissão K, a energia da emissão K vai aumentando, 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 aumentando. Aí vem aqui para cima, né?
Aí sai do range de atuação do detetor, né? Ele está mostrando aqui só o que é usado para Pixie. E aí começa a aparecer aqui, ó, lá pelo zinco, começa a aparecer a raia da transição L, né? E aí também vai aumentando, e lá pelo rutênio começa a aparecer as transições da linha M. E se você perceber, por exemplo, nessa região aqui, ó, de 10 kevs, se você olhar aqui, 10, sei lá, essa figura não foi muito feliz, porque esse eixo deveria estar aqui também, mas por essa região aqui, as transições L dos elementos mais pesados começam a encavalar com as transições K dos elementos mais leves. Então veja que a questão do poder de discriminação de dois elementos, que acho que na técnica RBS era muito mais bem definida, que a gente pegava e calculava a diferença de fator cinemático em dois elementos vizinhos da tabela periódica e dividia pela resolução, pela fração da resolução, né? Aqui no Pixie, apesar de o poder de discriminação do Pixie ser muito bom, essa combinação de poder de discriminação é muito complexa, né? Então, quando a gente olha, a gente consegue discriminar muito bem elementos vizinhos. Mas, por exemplo, a gente não consegue discriminar argônio de prata. Parece meio estranho, né? Porque o argônio tem um Z muito diferente da prata, mas a emissão L da prata cai bem em cima do argônio, né? Então, quando tem os dois elementos na mesma amostra, é muito difícil você conseguir fazer a quantificação de argônio. E a sua quantificação de prata vai estar prejudicada, a não ser que você olhe a transição K da prata, né? Mas a transição K da prata pode cair fora do seu detetor, etc. Né? Então, essa relação de poder de discriminação do Pixie, apesar de ela ser fantástica para elementos vizinhos, ela tem essa combinação que é um pouco mais complicada, né? Tem também uma que incomoda bastante o pessoal dos filmes magnéticos, que é a sobreposição entre ferro e cobalto, né? Então, o K-beta do ferro coincide com o K-alfa do cobalto, uma coisa assim, ou o contrário, não lembro. Mas de forma que você tiver ali os elementos ali vizinhos, K-beta de um coincide com o K-alfa do outro, que tem o K-beta dele coincide com o K-alfa do outro. Então, por isso que seria bastante interessante ter uma ferramenta de simulação de Pixie para poder fazer essa diferenciação, né, combinando com o RBS. E é para isso que a gente está trabalhando para pôr em funcionamento o Pixie 5. Obrigado, Thiago. Professor, Oi. então com o RBS, o FRS, tudo que a gente já viu, a gente consegue pegar um pouquinho da discriminação, a gente consegue saber os elementos, exceto no final lá da tabela, e as espessuras, né? Tipo, o perfil em profundidade. Nesse caso, agora a gente só vê a composição. O Pixie, ele só te dá a informação que é de composição e de que elementos estão lá, né? Ele te dá essas duas informações. Mas sobre como está distribuído e tal, nada, né? Eu não tiro disso. Tá. Na verdade, essa é uma pergunta bem imbricada. Quer dizer. Por quê? Porque quando a amostra ela é espessa ou ela tem um perfil em profundidade, uma estrutura em camadas, você não consegue fazer a quantificação em Pixie. Porque para você computar quantos fótons vieram das profundezas da amostra, você precisa saber como a amostra era até chegar lá, para computar tanto o poder de freamento quanto o coeficiente de absorção de saída. Então, é muito comum em Pixie você ver ou análise de filmes muito finos ou análise de materiais homogeneizados. Então, você pega um material, moe ele, faz uma pastilha e aí você faz a análise Pixie, porque daí você não tem estrutura em camada e aí você só faz as contas de absorção dos elementos que você está vendo. Se for um filme muito fino, nem conta de absorção você precisa, né? Então,
isso é um uso bastante rotineiro de Pixie. Para você conseguir compatibilizar, para você poder fazer Pixie numa amostra geral, você precisa fazer o RBS junto. Porque daí com o RBS você obtém informação em profundidade, mesmo você não sabendo exatamente ali para os elementos mais pesados quem é, mas isso o Pixie resolve. Mas quando o Pixie resolver, o RBS vai entrar com a informação de profundidade em camada, que daí você consegue fazer as correções de intensidade do Pixie. Então, se você pôr isso em contexto e colocar o Pixie dentro do Multisim, você deve conseguir imaginar como vai ser quando o Pixie tiver incorporado lá, que ele puder fazer essa conta combinada, né? Porque se você se lembrar, tem uma outra coisa importante, que é o seguinte, essas técnicas de espalhamento, RBS, NRA, FRS, elas têm um poder de lower detection limit, né, limite inferior de detecção, que é perto de fração de 1%. O que tiver abaixo disso, você não consegue ver no espectro. Não tem contagem, não tem sensibilidade. Mas o Pixie tem sensibilidade a partir de dezenas de ppm. Então, fazendo as correções em camada, calculadas as camadas pelo RBS, fazendo a composição com o Pixie, você vai ter uma técnica combinada muito poderosa, né? E esse é o plano, né? Colocar isso no Multisim. Exato. Ficou bem mais claro agora. Obrigada. Se você vê aquela apresentação que eu mencionei a respeito da apresentação no IBA, você vai ver que tem os casos que eu mostrei ali, o Pixie estava resolvendo o que a gente chama de elementos minoritários, que eram aqueles elementos que têm concentração até centenas de ppm, que você não vê no RBS, mas que o Pixie resolveu. Então, várias contaminações das amostras a gente conseguiu quantificar porque estava analisando junto o Pixie. Mas era uma primeira versão, uma versão interna ainda, que a gente está testando e tal, antes de deixar ela pública. Tá certo. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não, foi só uma brincadeira, na verdade, eu agradecendo por poder diferenciar cobalto de ferro, porque é um problema mesmo. É um problema, né? Tem uma discussão, né, aqui na aula a respeito dessa coisa de discriminar, né, os elementos, né? A gente tem fui repetitivo aqui um pouco, mas aí eu não sei se mais alguém tem perguntas. Uma coisa que é curiosa, veja só, não sei se se passou, se vocês perceberam isso, mas essa aqui é a câmera Pixie do Banff, né, que ela é otimizada para fazer análise de filtros de poluição do ar. Então, o feixe do acelerador passa por aqui, ó, encontra a amostra inclinada aqui, tem um detetor que chama detetor de baixa, aqui olhando para a amostra, e tem um outro detetor que fica aqui, que é o detetor de alta, que fica atrás da amostra. Vocês perceberam isso, não? Esse arranjo experimental, ele só faz análise de filmes muito finos, como eu tinha dito para você, Rafaela. É bastante corriqueira essa questão da análise de filmes muito finos. Então, ou você faz uma deposição de um filme num polímero, como é o caso desses filtros de poluição do ar, ou você faz filmes autoportantes, alguma coisa assim, para poder analisar esse material por Pixie diretamente. E aí, a única coisa que depende da calibração é da seção de choque, da resolução do detetor e da folha que você usa de absorção na frente do detetor, né?
Então, essa queda do fator de calibração é dada pela espessura da área ativa do detetor. Essa outra queda aqui à esquerda, ela é dada pelo absorvedor na frente do detetor. E todos esses pontinhos aqui são calculados com a seção de choque, probabilidade de seção de choque. Esse primeiro morro aqui é a seção de choque para as transições K. E esse outro morro aqui é o fator de calibração para a transição L. As transições M, elas não são muito utilizadas para fazer quantificação, apesar de que com o PixSim a gente está fazendo isso. Porque os dados, eles são escassos, né? A gente usa modelos teóricos como seção de choque, está funcionando muito bem, mas esses modelos assim de calibração de fator-resposta, como implementado, por exemplo, pelo professor Manfredo na tese de mestrado, na dissertação de mestrado dele, se prefere usar ajustes semi-empíricos, né? Tem alguns que são bastante conhecidos na área, que produzem resultados mais acurados, né? Porque você ajusta dados experimentais no final, né? Então, mais alguém? Alguma pergunta? Alguma discussão? E também tem a técnica PIG, né? A técnica PIG é a emissão de fótons também, de mais alta energia. Nesses casos, as contas são mais simples, porque você pode ignorar coisas como, por exemplo, a absorção na própria amostra, né? Você pode ignorar esse tipo de coisa, porque a absorção vai ser muito baixa. Mas o problema é fazer a identificação de todos os picos, né? É uma identificação bastante complexa, demanda um entendimento de todas as reações que estão ocorrendo ali na amostra. Tem muita radiação de fundo também participando, tem a borda Compton, que também aparece, né? Mas a técnica PIG, ela é muito útil para fazer a análise dos elementos mais leves: lítio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, que é mais difícil de você analisar com RBS, em situações de baixa concentração, né? Carbono, oxigênio em alta concentração, é fácil com RBS. Mas no Pixel também você não vê, e o PIG ele pode ser útil para esse tipo de análise. Principalmente porque, como é uma reação nuclear, você tem sensibilidade para isótopos. Então, você consegue fazer experimentos para detectar um determinado isótopo desses elementos mais leves. Que também é uma coisa interessante de se fazer. Na versão que vocês estão usando do Sinra, tem o Sinra for PIG, que é um programa, que é o que o Maier fez, uma adaptação do código dele para calcular qual é a área do pico, a área desse pico aqui para uma determinada reação nuclear, dado que ele tenha a base de dados lá dentro do programa, né? Então, o Sinra pode ajudar você a calcular essas áreas aqui, se for necessário. Alguma pergunta? Tem uma pergunta meio boa, mas a gente falou tanto de algoritmos, né? E de coisa que eu fiquei meio com isso. Usam os mesmos algoritmos para implementar essas informações junto. Porque deve ter um peso aí também computacional, mas claro que se compensa, né? Porque você vai ter uma coisa mais precisa. Mas assim, o quanto muda na hora de implementar essas coisas todas juntas, né?
Você diz no Multisinra, você está falando? No Multisinra. Então, na verdade, assim, tem um problema que é o problema computacional, né? Que a gente está fazendo um outro programa que se comunica de uma forma diferente com o Multisinra e tal. Mas o que eu acho que talvez seja mais relevante de ter uma discussão, que é a parte onde eu contribuo mais, a parte da computação, que é o Kleber que é o responsável, né? Mas é a questão da otimização multiobjetivo. Por quê? Porque se você for pensar, quando você tem lá um espectro RBS, ele pode mudar totalmente a cara do espectro se você aumentar ou diminuir a espessura de uma camada, né? Certo? Você pode ter uma camada super grossa, uma camada super fina sobre um substrato ou sobre outro filme. Então, o espectro muda totalmente de cara. Ou seja, quando você está fitando aquele espectro, você está realmente tendo ali, de todos aqueles canais que tem no espectro, a grande maioria deles são pontos que você está ajustando, são intensidades que você está ajustando. Mas quando você está falando de espectro Pixie, se você variar a concentração de um elemento, só vai variar a intensidade do pico daquele elemento, não do espectro todo, né? Então, como o Multisinra ele calcula a função objetivo baseado numa média do Q quadrado reduzido, que é o Q quadrado dividido pelo valor esperado do Q quadrado, qual seria o valor esperado do Q quadrado do Pixie, dado que não são todos os parâmetros que mexem no espectro todo, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente está tentando entender, resolver nesse momento. Agora, na versão que a gente está rodando do PixieSim, a gente aplica pesos de forma que a coisa fique meio mais balanceada, né? Mas a gente já percebe que não dá para calcular os pesos do mesmo jeito que a gente calcula os espectros RBS, por exemplo, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente está tentando resolver agora, além dos problemas computacionais, interface de usuário, tudo isso, né? Mas é uma questão relacionada a esse ponto da otimização multiobjetivo. Não sei se eu consegui me fazer claro nesse problema. Ficou bem claro, sim. Porque quando você faz você pode, por exemplo, procurar, tem várias aulas de otimização multiobjetivo na internet, no YouTube, por exemplo, e eles sempre colocam essa otimização multiobjetivo em situações de economia, porque é muito em economia que você quer maximizar o ganho, minimizar as perdas, maximizar a eficiência, minimizar o desperdício, sei lá. Então, quando você vai fazer uma otimização multiobjetiva, tem vários algoritmos, vários procedimentos que você tem que adotar. Um deles é o que a gente adota, essa média ponderada, a soma ponderada. E nesse caso, você usa como peso um fator normalizador, que coloca todo mundo no mesmo ponto, né? Na mesma unidade, digamos assim. Porque numa otimização multiobjetiva de economia, é como se estivesse somando maçã com banana e pera e querendo maximizar ou minimizar, certo? Agora, quando a gente está falando aqui de ajuste, a gente está falando de valores de quadrado diferentes, então eles têm FDPs diferentes, têm significância estatística diferente, mas a gente normaliza para ficar todo mundo ali mais ou menos na mesma relevância durante o ajuste. E aí, nesse caso aqui, a gente tem que resolver como vai fazer isso, e a gente ainda não resolveu. Não de uma forma geral, só de uma forma de caso a caso. Parece complicado. Então, tem algumas pessoas que propõem soluções, que você faz a variação do parâmetro, aí você olha no espectro onde varia, aí você só conta aqueles canais que variaram, mas, enfim, é uma coisa um pouco, sei lá, eu acho meio pedestre, né? Sei lá. Soa meio manual demais. Demorado de... Então a gente está tentando ter
a vivência com o espectro Pixie para poder trabalhar com isso. As primeiras versões do Multisinra, eles ajustavam Q quadrado, né? E a gente percebeu essa necessidade de fazer normalizações, inserir pesos e tal, porque o fit de Q quadrado não era geral. E a gente acha que agora ele está geral o suficiente, quer dizer, pelo menos em todas as situações que a gente enfrentou até o momento, desempenhou bem essa função de objetivo que a gente escolheu. Mas as primeiras versões era só fitando Q quadrado. Então esses pesos são realmente fundamentais, são muito importantes, né? Então a gente tem que escolher eles com cuidado. Bom, se não houver mais perguntas, eu vou interromper a gravação. Tudo bem? Então, interrompendo.